Então, ficou as 2 aulas lá, tá? Aula 4 e aula 5 de hoje tá só como aula 5, tá? Depois eu edito aqui o nome. Tá disponível lá, pessoal. Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se alguém aqui acompanhou, de repente, pela mídia. Hoje foi falado bastante sobre uma invasão hacker que aconteceu na XP Investimentos. Não sei se alguém tá sabendo disso, se alguém conhece a XP. A XP é uma corretora, tá? Tem tanto ela quanto a Rico, a própria Bradesco tem uma corretora dentro dela também, e é uma corretora de ações, tá? Então ela trabalha só com isso, tá? Aconteceu uma invasão hacker na XP, tá? O hacker teve acesso a um banco de dados de muitos dos clientes lá, deles, tá? Dentre os clientes que foram atingidos, tô eu, e a minha esposa também. Então a gente acabou recebendo um e-mail da XP informando o ocorrido, informando a extensão do ocorrido também, tá? Aconteceu isso, a primeira coisa que eu fui fazer foi dar uma olhada lá no aplicativo se estava certinho as minhas ações, tudo certinho, tá tudo certinho lá, graças a Deus. Não sou rico, tá? A ação é baratinho hoje em dia, 7, 8 reais você compra uma ação, então dá para quem tem interesse, assim, de ter de repente, uns 50 reais que não vai gastar durante a semana, uns 100 reais que não vai gastar no final de semana, pegar e investir, eu acho uma iniciativa muito boa, tá? Então, assim, tava tudo certinho lá, graças a Deus. O que a XP fez, eu vou pegar e compartilhar a tela com vocês, para vocês darem uma olhada no comunicado, tá? Comunicado aí, tá? Aqui, ó, prezado. No dia 22/3, tá? No caso, foi dia 22 que aconteceu, eles avisaram, só vieram avisar hoje, isso foi praticamente quase um mês, tá? Tomamos conhecimento de uma base de dados que se encontrava hospedada no fornecedor externo da XP, então, no caso, era uma base de dados fora da XP, tá? E isso acontece muito em muitas empresas, tá? Que teve um acesso não autorizado, eficientamos o bloqueio desse acesso, eles bloquearam o acesso, tá? Sua conta e seus investimentos estão em total segurança, pois nenhum sistema XP foi acessado. A utilização de nossos aplicativos e sites pode continuar sendo realizada normalmente e não é necessário alterar sua senha. Tá? Eu vou chegar nesse ponto da senha, tá? Você fala, pô, mas invadir, tu tem que trocar a senha. Calma, eu vou chegar nesse ponto da senha. A operação financeira foi realizada, esses recursos estão seguros e protegidos, porque qual era o risco aí? O risco era de pegar as minhas ações de repente, vender tudo e transferir para uma outra conta. Porque a conta da XP, como é que ela funciona? Elas são 2 contas em uma, tá? Então você tem uma conta no banco da XP, tá? E você tem uma conta também no. O pessoal deu um pico de luz se der outra aqui, eu aviso vocês, tá? Então, eu tenho uma conta no banco da XP, uma conta no banco da XP e uma conta de corretora da corretora XP. E ele poderia fazer o quê? Ele poderia pegar, resgatar essas ações, vender essas ações e depois ele pegar e transferir para a conta do banco e transferir para ele. Poderia fazer isso, tá? Nenhuma operação financeira foi realizada, os recursos estão seguros, não foram acessadas informações como senha, assinatura eletrônica, biometria, nem mesmo seu CPF ou documento de identidade. Tá? Então, ele deu a extensão do que foi possível alcançar. Tá? Informações pessoais não estão sendo compartilhadas ou divulgadas de forma pública, portanto, não é necessário nenhuma ação da sua parte. Tá? Atuamos preventivamente, então, querendo demonstrar que existe uma cibersegurança relacionada a isso, tá? Para garantir a integridade dos dados. Então, aqui, integridade dos dados tem a ver com o princípio de qualidade de dados, tá? Olha como é que é interessante isso. Assim que tivemos conhecimento dos fatos, iniciamos uma investigação detalhada, de forma a conhecer sua extensão e informar imediatamente autoridades competentes. Então, a autoridade competente, no caso aqui, é a NPD, tá? Então, eles, no caso, eles pegaram isso daí, determinaram a extensão, avisaram a NPD, determinaram qual que seria a extensão de prejuízo para mim como cliente, para entre os outros clientes que a XP tem também, e verificaram que o nível de risco não era um nível de risco prejudicial ao ponto de trazer risco próximo, ou seja, ao ponto de eu perder minhas ações, ou de repente ela acabar fazendo um empréstimo, ou um cartão de crédito da XP, ou qualquer coisa do tipo, ou de ter acesso a meus dados pessoais ao ponto de poder fazer essas operações em outros bancos, por exemplo, tá? Então, eles verificaram que como isso não foi alcançado,
Então não tinha necessidade de informar tão rapidamente, tá? Apesar que eu discordo do tempo que eles demoraram para informar, mas enfim. Identificamos os seguintes dados de titularidades dentro das informações acessadas, ó. Dados cadastrais como nome completo, idade de nascimento, CEP, estado civil, gênero, carga e nacionalidade. E isso aqui é um problema gigante, cara. Então, quando eu falo que eu não concordo com o tempo que eles demoraram para me avisar, se eu enviei praticamente um mês, é por conta disso. Então, assim, praticamente um mês estavam rodando minhas informações, tá? Minhas informações de números, pessoas que são clientes da XP, as informações rodando, e aí, sem eu saber de nada, eu fiquei sabendo um mês depois, tá? Então, dados sobre produtos financeiros contratados, então, souberam isso aqui, então, que vocês quisessem, se quer, por exemplo, com essas informações, eles quiserem entrar em contato comigo, fingindo ser uma corretora de seguros, ou fingindo ser uma corretora parceira, ou fingindo ser uma corretora que vende cursos, por exemplo, e que acontece bastante, tá? Fingindo ser isso, eu sou uma vítima potencial, porque, primeiro, eles sabem o meu perfil de investimentos, tá? E ele sabe qual que é a minha preferência. Então, ele pode usar isso aí para tentar aplicar um golpe em mim, tá? Dados como o número de sua conta XP, saldo e posição. Isso aqui é preocupante também, tá? Porque, geralmente, eles sabem o saldo na minha conta da XP, eles podem muito bem falar que, por exemplo, que são da XP e que estão fazendo uma verificação e informar meu saldo, entendeu? Então, olha o quanto isso é complicado, tá? Então, por conta do ocorrido, desconfio de ligações, aí eles falam desconfio de ligações, procedimento de segurança e tudo mais. Até porque a XP, deixa eu interromper aqui, a XP, ela não liga para você. Na verdade, nenhum banco liga para você, tá? Eu quero deixar claro isso daqui. Nenhum banco vai te ligar para fazer medida de segurança, tá? Isso aí não acontece. Tá? A XP, principalmente, quando aconteceu, por exemplo, e aí eu vou chegar na parte da senha, por que eu não alterei minha senha? Porque o que acontece? A XP, ela tem uma senha de acesso, ela tem um acesso biométrico, e ela, além do acesso biométrico, ela tem uma chave criptografada que você cria delas. Então, assim, mesmo que eles tenham acesso à minha biometria e à minha senha, eles não vão conseguir ter acesso à minha chave biométrica. Então, é, assim, praticamente impossível conseguir fazer qualquer tipo de transação lá, tá? Por conta dessa chave criptografada. Então, tem uma segurança maior quanto a isso, tá? Então, eu não preciso me preocupar com a questão de criar uma outra senha, por exemplo, tá? Agora, se são situações onde, por exemplo, e-mail, que a gente geralmente só tem uma senha e não tem dupla camada de segurança, aí, meu amigo, tem que fazer uma outra senha, tem que fazer, tá? E aí, a XP, ela agiu, mas eu acredito, ao meu ver, ela não agiu de maneira correta, por quê? Porque ela não se atentou a esse artigo aqui, ó. Ela não se atentou ao artigo 48, tá? Todo mundo tá conseguindo ler aí? Tá conseguindo ver? Tá. Ó, sim. O controlador... Presta bem atenção nisso daqui. Tá? Presta bem atenção nisso daqui. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional, a NPD, e ao titular a ocorrência de incidente de segurança, tá? Que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então foi isso que a XP fez. Ela, como é que fala? Informou a NPD e me informou. Eu, cliente, atingido. Até aí tudo ok? Até aí tudo ok. Mas aí vem um ponto que eu discordo em relação a isso. Qual que é o ponto que eu discordo em relação a isso? Vamos lá. A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar no mínimo, tá? A questão é que, ao meu ver, um mês não é um prazo razoável. Tá? Um mês é uma demora muito grande. O prejuízo que isso pode me trazer é enorme. Dentro de um mês, poderiam ter tentado diversos golpes comigo. Como provavelmente aconteceu com outros clientes. Então, um mês é um tempo muito grande para isso. É uma demora muito extensa. Entendeu? Então, aqui eu acredito que eles não aplicaram prazo razoável. Tá? Continuando. Tem que ter o quê? A descrição da natureza das pessoas afetadas. Ali constou, tá? Ali informa que foi CPF, foi nome, foi entre outras informações, tá? De nascimento, por aí vai. Corro o risco de repente, eu encontrar uma conta feita em outro banco? Corro. Eu corro o risco de repente, encontrar um empréstimo feito no meu nome? Corro. Porque tem todas as minhas informações passadas lá. O que você vai fazer agora? Agora não tem que fazer. Agora vai ter que esperar, ficar meio de olho se aparecer algum empréstimo diferente, ficar meio de olho se aparecer alguma conta bancária diferente, olhar o registro de mês em mês para ver se não aparece nada.
Infelizmente, eu vou ter que tomar mais cuidado, tá? A partir de agora. O que mais? Informações sobre os titulares envolvidos. Isso foi informado ali também. Cumprindo. A indicação de medidas de segurança utilizadas para proteção de dados, observando a segurança comercial e industrial. Isso é também demonstrado. Tá? Meio nebulosamente ali, não muito concreto, mas demonstrado. Os riscos relacionados ao acidente. Eles calcularam o risco com um risco leve. Eu não concordo nem um pouco que esse seja risco leve, mas a empresa calculou como um risco leve ali. Tá? Os motivos da consideração o dinheiro na conta deles, e não os possíveis problemas exteriores que poderiam ocorrer. Tá? Os motivos da demora e o caso da comunicação não ter sido enviada. Aqui, não informaram. Tá? Isso não informaram. Isso eles não informaram. Eles não informaram o motivo da demora. Eles deveriam ter informado. Ah, porque foi medida de segurança. Vamos falar por medida de segurança, mas não foi isso que foi informado. Você poderia informar de repente que demorou para informar porque estava verificando a extensão do dano. É um motivo plausível. Tá? E as medidas que foram ser adotadas no prejuízo. Tá? Isso não sou eu que estou falando. Isso é a GPD que está falando. Então, quando eu falo para vocês que acontece um vazamento de dados e tem que ser informado ao titular, não são vozes da minha cabeça, é uma obrigação legal. Eu, titular, se sou vítima desse vazamento de dados, por exemplo, da XP, eu posso entrar um processo contra a XP, pedindo dano moral, pedindo, de repente, dano material, se eu tiver exceção de danos ali para isso. Eu posso fazer um peticionamento para a NPD, informando essa situação em relação ao prejuízo. Eu posso fazer isso. Ah, Adriano, mas se for iniciativa privada? Não, iniciativa pública também. Olha o caso que nós tivemos há pouco, a questão do caso. Acho que faz um mês, coisa assim. Que deram documento médico. E aí, quando eu falo para vocês que o responsável é o controlador, não sou eu que estou falando, é a GPD que está falando. A GPD fala o quê? O controlador tem que informar a NPD e a titular de dados. Então, nesse caso mais específico aí que eu citei, deve informar o quê? Deve informar a NPD, encaminhar a informação para a NPD sobre isso e informar os titulares. Ah, Adriano, mas informa os titulares, aí vai ter um problema, né? Porque eles podem entrar em contato com o município. Mas, meu amigo, já aconteceu o problema. Isso é a extinção do problema. Aí eu te falo, o que é mais interessante? Eu pegar e cumprir a obrigação legal, porque é uma obrigação legal. Existe a pena de propriedade administrativa por descumprimento. Então é mais interessante eu cumprir a obrigação legal ou não cumprir a obrigação legal? Porque por medo de ter possíveis indenizações futuras. É isso que tem que ser pensado. É mais exatamente, né, Cristian? Mais interessante eu cumprir a obrigação legal. Ah, mas aqui a gente não está enrolado, aqui a gente não fez ainda nada. Não interessa, meu amigo, não interessa se você fez ou não fez. Tem que cumprir. Tem que cumprir a obrigação legal. E como eu disse, não são vozes na minha cabeça. O artigo 48 que eu pedi para vocês. É uma obrigação. Então não interessa, você vai ter que cumprir. Entendeu? Se você não cumprir, você vai responder depois, coisa pior. Moral, tô muito revoltado. Esse disco me deixou bem preocupado, tá? Que estou pensando seriamente em mudar de corretora por conta disso. Por conta disso, precisamos mudar de corretora. Porque me preocupa isso. Porque assim, quando eu falo isso pro pessoal, o pessoal não leva muito a sério, mas eu sempre comento. Eu falo, depois eu vou resolver judicialmente. Eu falei, dá para resolver judicialmente? Dá. Mas aí demora. E você não, o seu tempo em relação ao prejuízo é muito curto para você esperar uma decisão judicial. E eu falo para vocês que muitas vezes decisão judicial que tem a urgência, ela é enrolada. Que ela precisa ser comunicada, tem todo um trâmite. Não é assim. Entendeu? Então eu falo que quando acontece essa situação, a gente tem que ficar um pouco mais esperto, ficar um pouco mais de olho, né, nas coisas que acontecem. E não se iluda, tá? Qualquer pessoa tá
está pronto para acontecer isso, tá? Você sendo corretista do voz robótica, só tá bom meu áudio, não? Qualquer coisa a gente dá um jeitinho. Peraí. Peraí. Oi. Melhorou? Melhorou? Você melhorou? Tá bom? Tá bom. Ah, tá, peraí só um minutinho. Tá, vamos voltar. Nem lembro o que tá falando. Não, então assim, por isso que eu falo que eu estou pensando seriamente no tipo de corretora. Pensando seriamente no tipo de corretora. É dose, pessoal. Todo mundo tá propício a acontecer isso, tá? Todo mundo. Ela não fala, porque eu tomo todo medida de segurança, pode ser o. Mas, assim, que nem usa a internet direito. Você tá propício, tá? Tem banco que não pede nem verificação visual, pede só o nome, CPF. E aí qualquer pessoa faz. E aí que vem a questão que a gente comenta muito, que os bancos começam a ser penalizados. Começam a vir indenização alta mesmo. Tem muita gente. Eles consideram tomar vergonha na cara. Mas infelizmente não acontece. Pode, a parte 2. Tá caindo a conexão? Aqui a conexão tá normal, Ricardo, pra mim. Então, Brito, vamos lá. Se descontos depositados sem autorização, tem uma questão, tá? Tem a lei do idoso, que ela fala que isso é para tudo, tá? Não só para empréstimo também, tá? Fala que toda e qualquer autorização de todo qualquer desconto do idoso, tá? E aposentado preenche esse requisito, né? Toda qualquer autorização do idoso, em modo geral, pelo menos, precisa de assinatura presencial, assinatura física. Ele é específico, tá? A lei fala assinatura física. Se não for física, mesmo que seja feito por um idoso, é nulo a personalidade. Agora eu não vou recordar o artigo que é. Mas na lei do idoso fala isso. Tá? Vamos lá. Parte 2 aqui. Compartilhamento de dados pelo poder público. Eu quero que vocês peguem isso daqui, essa parte que eu vou ensinar para vocês hoje, mas vocês analisem ela e não, assim, é uma sugestão. É uma sugestão. Não vai pegar e colocar tudo isso daqui nos próximos ofícios que vocês forem fazer, próximo processo que for abrir, porque senão vocês vão deixar o pessoal que já trabalha com vocês doido. Tá? Porque é uma outra sistemática, é muito mais burocrática, muito mais burocrática. Então é uma sugestão. Então, assim, eu acho que isso dá para aplicar, aplica, acho que aquilo dá para aplicar, aplica, porque tem uma parte que eu falo, inclusive, de valor. Então, não é necessário você colocar, por exemplo, valor do serviço em tudo quanto é comunicação, tudo quanto é ofício, por exemplo. Pois não tem necessidade. Teoricamente, o valor não existe, tá? Então, vamos com isso na cabeça, tá? Não vai se prender aqui como se fosse uma regra. Não é uma regra, é uma sugestão, tá? Então, vamos lá. Então, tá. Uso compartilhar de dados, tá? Que eu falei com vocês na aula passada, né? Que é o fato de você transferir os dados pessoais, tá? Sensíveis ou não, entre entidades, a entidade pública ou entidade pública privada, e a pública privada vai ter só em determinadas situações que vai ser possível, não são todas as situações, em regra vedado, em regra proibido, tá? Inclusive, sempre que vocês verem na lei a palavra defeso, é proibido, tá? Vedado também é proibido, tá? Então, em regra é vedado, em regra é proibido, porém, em determinadas exceções é permitido, tá? Então, exceções, tá? Em regra é proibido, então se cair na prova do seu concurso, de repente, é possível a transferência de dados entre iniciativa pública e privada? A resposta não é possível, porque, em regra, é vedado. Agora, se falar que é proibido, porém existem exceções, aí sim está correto. Ok? Ok. Então,
ela o uso compartilhado é a transferência de dados pessoais entre entidades públicas e públicas, públicas e privadas nas exceções e privadas e privadas, ok? Ok. Entre países também ocorre? Também ocorre compartilhamento de dados entre países. E aí, quando ocorre entre países, nós temos um probleminha, porque tem que ser verificado o que fala a lei de proteção de dados do outro país que a gente vai fazer o compartilhamento, tá? Se vier para nós temos que respeitar a lei deles, tá? Dos dados que vêm para nós, e quando tiver sob nossa titularidade, nós respeitamos a LGPD. Se for nós para eles, é a mesma coisa, você tem que respeitar a LGPD no momento da transferência e no momento do armazenamento do cuidado, você tem que respeitar a lei própria deles, ok? Ok, tá? Esse compartilhamento de dados é importante para funcionamento do governo, tá? O que mais acontece na prefeitura, tá? E em estado e união vai ser a mesma coisa, é compartilhamento de dados entre órgãos da públicos, tá? Mas, Adriano, como é que você vai falar de compartilhamento entre órgãos ali? Se tem a teoria que fala, agora eu esqueci o nome da teoria. Tô bem hoje. Teoria que fala que dentro como é que fala? Da prefeitura, os órgãos fazem parte dela e tal, tal. Não, tudo bem, ok, ok. Mas nós temos que concordar que entre órgãos existe compartilhamento, é o que mais ocorre. Vou fazer ofício para CESAL para pedir informações, eu vou encaminhar ofício para que eu recebi da PGM para prestar as informações e por aí vai. Então, isso é o que mais acontece na prefeitura, tá? Compartilhamento de dados entre órgãos públicos, tá? Então, é crucial que seja feito de acordo com a LGPD. Então, assim, quando a gente fala que seja feito de acordo com a LGPD, é seguir alguns requisitos necessários, tá? E, novamente falando, no que for possível, você acrescentar o ok, mas não se prenda isso daqui, tá? É uma sugestão. Tá? Então, primeiro o registro. Esse caso, o registro, tá? É algo de extrema importância, tá bom? Por quê? Nele você vai falar algumas questõezinhas. Você vai determinar, por exemplo, o que vai ser transferido ou o que vai ser solicitado para ser transferido, tá? Quais dados, tá? O porquê que você vai querer isso e para que você vai utilizar. Ah, Adriano, se eu quiser usar isso nos meus ofícios aqui diários, eu posso usar? Pode usar sim. Vamos pegar um exemplo? Deixa eu ver, vou pegar. Deixa eu ver se ela tá aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui. Eu não sei se ela tá aqui. Eu acho que ela tá aqui. Ana Cristina, tá aí? Se não tiver indo embora, ela tá aí. Ah, a Ana Cristina tá aqui, ó. Então, Ana Cristina, o que acontece? A Ana Cristina ela trabalha comigo ali na PGM, tá? A gente faz muito ofício para CESAL, por exemplo, que é o que a gente mais faz, porque a gente precisa de informações dela, né, para defesa judicial, ok? Ok. No momento do ofício, a gente caminha algumas informações que a gente precisa. Então, a gente caminha a decisão judicial para cumprimento, tá? Porque já foi determinado pelo juiz, então tem que se cumprir, a gente caminha essas informações para cumprimento, tá? Informa o que é, então já informa quais dados seriam, tá? Já informa qual o motivo, tá? E aí, se ela quisesse complementar essa situação do ofício, por exemplo, e informar por qual motivo que ela está utilizando ali, além de que já determinada decisão, ela poderia fazer também, que seria apenas um complemento do que a decisão já fala. Tem necessidade no contexto geral? No contexto geral não tem necessidade, porque as simples informações de qual tipo de dados que é e para que eles estão sendo utilizados já supre. Porém, em algumas exceções pode ter a necessidade de você ter um complemento, né? Disso daí, tá? E quando eu falo para que será utilizado, aí eu estou batendo em cima da questão do princípio da necessidade, tá? Do mínimo necessário. Então, quando a Ana Cristina faz o ofício dela, ela encaminha para a CESAL, por exemplo, determinando, por exemplo, que tem que ser cumprida determinada decisão judicial de, vamos supor, medicamento, para fornecer um medicamento específico, ela está encaminhando o quê? Então, no caso, ela está encaminhando as informações do paciente e as informações dos medicamentos que são necessários ele adquirir, tá? Ela está encaminhando também o para quê, que seria para cumprir uma decisão judicial. E se caso ela quisesse complementar, ela poderia informar também que aquele documento vai ser o único documento encaminhado, tendo em vista que, para o fim necessário de atendimento daquela decisão, é o único documento necessário. Ela poderia fazer isso, baseado na LGPD, baseado no princípio da necessidade.
Ou seja, a partir do momento que a CESAL recebe o ofício da Ana Cristina com a decisão judicial informando que tem que ser cumprido, ela não precisa de nenhum outro documento para isso. Ela precisa apenas e simplesmente daquela decisão judicial que informa especificamente o nome do paciente, o documento, o medicamento necessário e em quanto tempo ele deve ser fornecido. Não existe necessidade de informação adicional aí. Não existe necessidade de encaminhamento de mais questões relacionadas ao processo ali. Até porque a CESAL, nessa situação, ela não faz análise jurídica do processo. Quem faz análise jurídica do processo é a PGM. Então, a única coisa que ela precisa é saber da decisão e ter decisão cumprida. Acabou. Ah, mas eu quero analisar. Então, você quer analisar? Então, você pega pelos seus meios, tem acesso ao processo que é público, e aí, meu amigo, você analisa. Agora, vir cobrar o processo inteiro de mim, PGM, porque quer analisar o processo, sendo que existe uma decisão informando que deve ser cumprido, para quem deve ser cumprido, em quanto tempo tem que ser cumprido, não é algo necessário. Ok? Agora, se acontecer nesse meio tempo qualquer mudança, aí sim, é o meu dever PGM informar para a CESAL, falar, olha, nós entramos com um recurso aqui e conseguimos que não fosse necessário fornecer. Simplesmente, tá? Então, eu peguei esse exemplo específico, que é o que está mais próximo a mim, para demonstrar para vocês isso. Então, essa questão do registro, vocês já fazem, quando fazem o ofício, ou quando abrem um processo administrativo. Até porque, se não fizer, fica meio sem pé na cabeça, né? Então, vamos pegar aqui, tá? Deve-se formalizar compartilhamento de dados pessoais, tá? No caso aqui, eu peguei o exemplo do ofício, mas pode ser processo administrativo, pode ser SAI, pode ser entre outras maneiras, tá? Pode ser um e-mail encaminhado também, tá? Deve-se formalizar, então é uma maneira de formalizar isso, e aí por isso que eu lembro daquela aula que foi para vocês, para não ficar passando nada por telefone. Ah, imagina se eu pegasse, por exemplo, e eu ligasse, nesse caso específico do medicamento, para a CESAR e falar, olha, o juízo terminou para fornecer tal medicamento até 15 dias, tá? O cara pode desligar o telefone e não fazer nada. Não tem nada formalizado, tá? Então, o e-mail, como é que fala? O ofício, o SEI que você encaminha, o processo SEI que você encaminha, são modelos, tá? De formalização, tá? Então, ele tem que ser de formalização do quê? De compartilhamento de dados. Ok? Ok. Tá? E no caso aí, dados relacionados à saúde, tá? Então, procedimentos administrativos... opa, volta a ler. Seguindo normas gerais, procedimentos administrativos do artigo 37, tá? Então, é recomendado a criação de processos administrativos, que é uma recomendação, pelo amor de Deus. Não vai pegar a partir de hoje, chegar lá e querer abrir processo administrativo para tudo. Calma. Tá? Calma. É uma recomendação. Tá? Dependendo como é que fala, do nível de informação que você vai passar, ou do procedimento já adotado pela prefeitura, não tem necessidade. Então, calma. Tá? Ele recomenda abrir um processo administrativo, tá? Que inclui os documentos e informações relevantes, análise técnica jurídica, demonstrando as motivações para o compartilhamento de conformidade, e sua conformidade com o legislativo vigente. Se por um acaso, vamos supor, eu queira pegar e queira não fornecer determinada informação, porque, ao meu ver, essa informação ela infringe o princípio da necessidade, ou seja, ela não é necessária para que aquela secretaria, por exemplo, cumpra determinada situação ou determinada decisão, eu posso sim, de repente, encaminhar para o meu setor jurídico, no caso do PGM não tem, é o setor jurídico, né? Seria por lá dentro mesmo. Mas, por exemplo, outra secretaria, posso caminhar para o meu setor jurídico e pedir para o meu setor jurídico informar que essa informação não teria necessidade, tá? E o porquê que ela não teria essa necessidade. Aí vocês juntariam um parecer técnico em conjunto, uma análise técnica em conjunto. Ah, Adriano, mas para quem que eu poderia encaminhar nessas situações? Para o encarregado de dados. É a obrigação dele. É a obrigação dele. Tá? Então, você caminha para o encarregado de dados e ele vai fazer essa análise e ele vai fazer, se possível, parecer possível análise técnica. Ah, Adriano, você todo caso que eu fazer isso? Não, pelo amor de Deus, não. Vão ser casos pontuais, onde você verificar, de repente, que aquilo que está pedindo a informação a mais não tem necessidade. Ok? Ok.
Se mandar tudo pro carregado, o carregado também fica louco, tá? Olha lá. De novo, formalização. É recomendado que o pedido de é recomendado que o pedido de compartilhamento, uma vez formalizado, então aquela vez você redigiu o ofício, você mandou o processo SEI, ok? Venha acompanhado para ser técnico ou jurídico. Pessoal, é o que eu acabei de falar, tá? É uma recomendação. É uma recomendação. Tá? Então, se você vê, de repente, que é um ponto muito crucial, que você não tem necessidade de encaminhar, qualquer coisa do tipo, aí sim você encaminha para o possível parecer jurídico em relação a isso. Atenção, tá? Tem os casos também de urgência. Você vai falar, pô, eu vou pegar e preciso encaminhar porque precisa de cumprimento urgente. Tem decisão tem prazo para ser cumprido. Se não cumprir esse prazo, a gente sofre sanção. Então, não dá para você pegar, de repente, uma situação que veio com o prazo de uma semana, por exemplo, de 5 dias úteis, você encaminhar para o setor jurídico, porque eles não vão conseguir analisar no momento. Então, de repente, ali, você pega a soberba ali também e complica para você, entendeu? Então, atenção a essas questões, tá bom? Então, se for uma questão muito urgente, aí você avalia ali, vê a necessidade ali, e encaminha o que você vê como necessário, tá? Agora, nas demais situações, é interessante você ter um respaldo maior naquelas informações que você está passando, tá? E aqui, então, aqui ele fala de casos recorrentes, tá? Ele fala que é considerar edições de atos. O que seria interessante ter, tá? E aí quando eu falo cada secretaria ter. Cada secretaria seria interessante ter um ato normativo, uma instrução normativa que seja, informando sobre o compartilhamento de dados. Por que eu falo cada secretaria? Porque cada secretaria, teoricamente, mexe com um tipo de dados diferente. E tem um acesso de uma maneira diferente. E vai manipular esses dados de maneira diferente. Então seria interessante que cada secretaria tivesse uma instrução normativa sobre o compartilhamento de dados. Porque dessa maneira, qualquer pessoa que pegar uma situação específica vai ter um amparo normativo em relação àquilo. Então vai ter um norte do que até onde vai, do que até onde pode fazer. Ok? Ok. Objetivo. Objetivo, pessoal, é seria o que você quer ali. Tá? Lembra sempre que eu vou falar o que, por quê e para quê. Tá? Então o objetivo seria o que. Tá? O pedido de compartilhamento de dados deve ser claro e específico. E, novamente, claro e específico. E toda vez que falar para você de LGPD, que for relacionado ao titular, que for relacionado ao tratamento de dados, tratamento de dados geral, vai ser uma questão clara e específica. Clara e específica. Nada de ficar floreando. Vai ser claro e específico. Sempre. Sempre. Tá? E olha o que eu falei que acabei de falar para vocês. Ó. Deve ser embasado no princípio da necessidade. O mínimo necessário para cumprir aquela determinada tarefa. Ok? A finalidade precisa ser indicada exatamente qual iniciativa, ação ou programa está realizado. Então, não adianta eu pegar, por exemplo, e solicitar da AGETRAN, por exemplo, informações sobre uma determinada multa, se eu explicar por quê. Eu tenho que explicar o porquê. Não, olha, eu quero saber se essa determinada multa ou sobre essa determinada infração, porque eu estou respondendo no processo judicial referente a ela. Ó, justificativa. A finalidade. Entendeu? Então, eu preciso explicar o porquê. Ah, mas você falou o quê? Porque, tudo bem, aqui o objetivo é o quê, tá? Então, o que eu quero, para eu pegar o que eu quero, eu preciso, primeiramente, me limitar ao mínimo necessário, e eu preciso, além disso, informar a finalidade daquilo. Ok? Ok, o motivo que está me levando aquilo. Tá? Compartilhamento de dados pelo poder público deve ter propósitos específicos relacionados à execução de políticas públicas. Então, nunca, em momento algum, você pode pegar, por exemplo, uma informação que vai ser compartilhada, por exemplo, vou pegar a Getran, que foi esse último caso que eu peguei, da multa, e eu pegar, de repente, eu conheço o cara ali que ele está falando ali, e tem essa multa aí de embriaguez no volante, e eu conheço ele, eu sei quem que é o fulaninho. Então, eu vou lá, vou falar com o primo dele e falar, ó, seu primo estava dirigindo alcoolizado, o que está acontecendo? Não posso fazer isso. Esses dados que são compartilhados é para uso único e exclusivamente na atividade pública, na função pública. Nada além disso. Ok? Ok. E aqui tem uma decisão do STF, tá? Diferente a isso.
eu tô falando do quê? Finalidade genérica. Pô, Adriano, mas de novo você vai voltar naquela questão de princípio e finalidade genérica? Vou voltar sim, e direto vou voltar. E vocês vão ver, no final das contas, que tudo, praticamente tudo que se baseia a LGPD bate em cima dos princípios. E aí fica muito mais simples. E aí fica muito mais tranquilo de você mexer. Ok? Ok. Então vamos lá. Aqui esse julgamento do STF foi a ADI, tá? Ação direta de inconstitucionalidade, 6387 de 2020, tá? E atenção aqui nesse voto da ministra Rosa Weber, tá? Ela afirmou que não delimita, nesse caso específico aqui, se não me engano, é uma empresa privada que pediu informações, empresa de telecomunicações, se não me engano, pediu informações do IBGE, uma coisa nesse sentido, tá? Então ela fala aqui sobre a finalidade que eles solicitaram, tá? Não delimita o objetivo da estatística a ser produzida, nem a finalidade específica. Olha lá. Não delimita o objeto da estatística e nem a finalidade específica. É uma finalidade genérica. Tampouco a amplitude. Olha a necessidade aí. Sem áudio? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá sem áudio. Tá dando pra ouvir aí, pessoal? Será que caiu aqui? Tá normal? Tá normal? Ah, tá, beleza. Se tiver. Tá, ok. Valeu, pessoal. Então, Brito, se não tivessem. Retornou. Não, olha a minha cabeça. Eu ia falar pro. Desculpa, Brito. Eu ia falar pro Brito que se tivessem áudio ele saía e entra de novo, só que ele não tava me ouvindo. Não ia resolver nada. Tá, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Dá um desconto que tá chovendo hoje. Tá? Então, volta aqui ao voto dela. Tá? Então, aqui você vê amplitude, a necessidade, ou seja, o quanto que é o mínimo necessário ali. Tá? Igualmente, não esclarece a necessidade da disponibilização. Então, ele não fala o motivo que ele quer, o motivo pelo qual ele quer dos dados, nem como serão efetivamente utilizados. Decisão do STF. Não sou eu que estou falando, é a Rosa Weber. Não gostou? Vai discutir com ela, meu amigo. Aí eu lembro, uma vez eu tive a oportunidade de conhecer a Carmen Lúcia, essa Carmen Lúcia, que é uma senhora que, assim, você conhece, é uma senhora que ela inspira uma autoridade, assim, que é, sério, uma coisa, assim, muito diferente mesmo, assim. E uma clareza, uma calma, para falar assim. Tal, tanto que eu cheguei na hora, ela estava conversando com uma editora de monografia, eu até fiquei meio que só conseguiu o que falar. Então, tava assim. Era bem assunto, não consegui. Tá. Então, o objetivo aqui, ó, em resumo, o que, por que e para quê. Então, o que, primeiro, o que você quer? Qual é o dado, quais são os dados que você quer com o compartilhamento? Tá? Segundo, o porquê. Qual o motivo, qual a finalidade para a utilização daqueles dados? Tá? E o terceiro, para quê? Como você vai utilizá-los? Tá? Serão compartilhados e deve ser claramente definido. Então, essas questões elas têm que ficar objetivas ali. Então, no momento que você for solicitar os dados, ou no momento em que você for encaminhar os dados, se for encaminhar, a pessoa que solicitar tem que deixar definido isso daí. Primeiro, o que ela quer. Segundo, por que ela quer isso. E o terceiro, como ela vai utilizar isso. Ah, deixa eu botar um pouco de lenha na fogueira aqui. Ah, mas eu peguei e essas aulas estão me pedindo o processo inteiro mesmo assim. Tá, beleza. O que eles querem? O processo inteiro. Segundo, por que eles querem o processo inteiro? Para cumprir a decisão judicial. Então aí já não basta. Aí já não bate. Se é para cumprir a decisão judicial, você precisa da decisão judicial. Você não precisa do processo inteiro. Já não tá batendo. Para quê? Ah, porque eles querem o processo inteiro para reanalisar. Já não bate também. A sua função não é reanalisar. A sua função é cumprir a decisão. Se sua função fosse analisar, a sua jurídica ia responder juridicamente. Sua jurídica ia pegar e ia resolver judicialmente. Então ela ia fazer a defesa, ela ia fazer o recurso, entre outras coisas. Se não é essa a função, não tem porquê. Tá vendo que não bate duas situações? O que? Ok, o processo inteiro.
O porquê já não bate. Ah, porque eu quero o processo inteiro. Por que se a decisão já está determinando o que você tem que fazer? E o para quê também não bate. Ok? Ok. Opa, parece um timer aqui. Pronto, você. Base legal. Vou fazer base legal e aí depois eu. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Depois eu libero vocês para ter um intervalo. Não, vamos longe ainda. Vá. Base legal. Tá? A base legal é o quê? É o fim, a base jurídica daquilo. Como assim base jurídica daquilo? É onde você está se fundamentando para fazer aquele tipo de pedido. Ah, Adriano, precisa colocar isso em tudo? Vamos lá de novo. Calma, tá? Isso aí é uma recomendação. Apesar de que o registro eu acho de extrema importância, o objetivo eu acho de extrema importância, a base legal, dependendo da situação, às vezes você não tem tanta necessidade de colocar. Ah, Adriano, mas eu quero colocar porque fica formosinho, tudo bonitinho. Ok, fica mais completo. Mas muitas vezes não tem necessidade, tá? O que você vai se embasar quando for em relação à base legal? Principalmente o artigo 7º, principalmente o artigo 11, tá? O artigo 7º porque ele fala do tratamento de dados e o artigo 11 porque ele fala dos dados pessoais sensíveis. Então vai ser principalmente esses dois artigos, ok? Ok. Tá. Então aqui, ó. Podemos utilizar o artigo 7º e o artigo 11. A gente vai abrir eles. O artigo 7º aqui, tá? O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, tá? Então eu peguei a hipótese 1, primeiro, que é porque é administração pública. Então, imagina você fazer todos os ofícios que você fizer, ou todo o SEI que você fizer, ou todo o SEI que você fizer, e você colocar em conformidade com o artigo 7º, inciso 1 da LGPD. Em conformidade com... Não tem necessidade. Mas, Adriano, eu quero deixar completo. Ok. Então você vai lá e no finalzinho você coloca dados informados em conformidade com o artigo 7º, inciso 1 da LGPD. Okay. O cara de lá não vai reclamar, você não vai reclamar? Tem necessidade de colocar em tudo? Não tem. Porque é praticamente a mesma situação. Tá? Mas se quer, vou deixar mais bonitinho, vou deixar mais... Pode colocar. Tá? Então, pela admissão para tratamento de uso compartilhado de dados necessários, execução de políticas públicas, leis e regulamentos, entre outras coisas. Ok? O artigo 11. Tratamento das pessoas sensíveis, ó, somente poderá ocorrer na seguinte hipótese: sem fornecimento de consentimento, tá? Isso que eu utilizei em parecer faz um tempinho, tá? Nas hipóteses em que for indispensável para tratamento compartilhado de dados necessários, execução de administração. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu mexo com dados de saúde, eu poderia utilizar, a Cristina poderia utilizar se ela quisesse. Aí eu falo, todos os casos são a mesma situação. Tem necessidade? Não tem necessidade. Ah, mas eu quero deixar completinho, bonitinho e tal, vou começar a colocar no parágrafo final. Tudo bem. Mas não tem necessidade. E às vezes, se não tem tanta necessidade, aí não tem muito por que você colocar, porque às vezes quem está do lado de lá, se já está dando problema com quem está do lado de lá, com quem está recebendo, se você colocar mais uma coisinha, vai dar mais problema. Então, às vezes, se não tem tanta necessidade, não vou colocar, não. Tá? Mas tá aí. Se quiser utilizar, pode utilizar. Tá? Duração do tratamento, tá? E aqui vai ser um problema. Por quê? Porque aqui, dependendo do tipo de informação, você não vai eliminar ela logo em seguida. E aí é um problema, tá? Mas, em modo geral, quando você solicita essa informação, ou quando você encaminha essa informação, em modo geral, quem solicitou tem que informar quanto tempo vai ficar isso, quanto tempo vai ser utilizado. Tá? Em modo geral, isso. Mas, em certas situações, não tem muito como, tá? Então, um pouquinho de calma aqui, tá? O tratamento das pessoais deve ter um prazo determinado, tá? E dentro da iniciativa pública é complicado, muito complicado a gente falar de prazo, tá? A gente tem alguns conceitos de prazo que é a tabela de temporalidade e algumas outras questões legais em relação a prazo, mas é muito complicado tocar em prazo, tá? Muito complicado mesmo. Se for possível, mensura. Se for possível. Se não for possível mensurar, então vai ficar sem, tá? É bem complicado essa questão da duração do tratamento, tá? Até porque, geralmente, só é solicitado quando é para... como é que fala? Não é um momento da coleta, né? Geralmente já é no momento da utilização, tá bom? Então, após esse período, geralmente os dados precisam ser excluídos
seguindo regras sobre gestão de documentos e arquivos. Essa que é a questão, tá? Até onde eu conheço, o único regulamento que o município tem referente à exclusão de informações, de dados, é só através de temporariedade, tá? Até onde eu sei é só isso. E ela é para determinadas situações, não é para tudo, não. Tá? Então aí é um problema, porque a gente não tem, como é que fala, não tem nenhum normativo ou algo que determine o ciclo de vida, por exemplo, dos dados. Não tem nada. Que determine que isso deve ser excluído depois de determinado tempo. Não tem nada. Em banco de dados, por exemplo, como banco de dados de imóveis, por exemplo, não é possível a gente acabar falando em duração de tratamento. Tá? Não é possível falar, porque uma pessoa pode ficar se dono de um imóvel por 100 anos, ou por mais tempo. Tá? Então não é possível a gente falar disso daí. É bem difícil falar disso daí, de duração de tratamento. Tá? Bem difícil mesmo. Principalmente na iniciativa pública, é muito difícil. Tá? Lógico que dependendo da iniciativa, aí é até interessante ter uma duração específica. Tá? Então, a adaptação a novas leis e tudo mais. O documento que autoriza o compartilhamento deve indicar explicitamente o período de compartilhamento, tá? E quando ele fala período de compartilhamento, seria, por exemplo, se a gente tivesse, um caso específico, vamos supor que vamos supor esse caso da EMA, vamos supor que eles tenham lá acesso aos dados e tivesse um ciclo de vida de que a partir do momento em que a pessoa adquirisse um imóvel por completo, o nome dela seria excluído do banco de dados, vamos supor. Não é o que acontece, vamos supor. Aí, nesse caso específico, teria uma duração mais ou menos ali, que seria mais ou menos a duração do contrato, tá? Então, é bem complicadinho essa parte, tá? Aí, o artigo 16 do LGPD permite conservação de dados em situações específicas, tá? Aí, o artigo 16 aqui, ó. Os dados pessoais serão eliminados após o termo do tratamento. Essa é a regra, tá? Termo do tratamento e eliminação. A regra é essa, tá? No âmbito dos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades, tá? E aí as exceções. Cumprir a obrigação legal ou regulatória do controlador. Então, depende, por exemplo, aqui tem uns casos de hospital, né, que precisam manter documento por determinado tempo. Obrigação legal. Tá? 2. Estudo de órgão de pesquisa garantindo sempre que possível a animação dos dados, tá? BGS, coisas assim, as pesquisas que eles fazem, eles têm, não tem limitação quanto ao tempo de tratamento. Tá? Transferência de terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados disposto, tá? E uso exclusivo do controlador vai dar acesso a terceiros desde que anonimizados, tá? No nosso caso, como a gente o servidor ele faria as vezes do controlador por momentos, tá? No momento da utilização, por exemplo, ok? Transparência, tá? E aí, vai faltar segundos, vamos lá. Então, as regras que autorizam o compartilhamento de dados devem garantir que as informações sejam transparentes, tá? Isso significa fornecer aos titulares então, informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre como o compartilhamento é realizado e como exercer seus direitos. Então, por exemplo, se a dona Maria vai e solicita, por exemplo, que seja informado os dados que o município tem dela e onde esses dados estão, deveria ser informado também as questões como compartilhamento. Então, por exemplo, se essas informações de saúde da Dona Maria foram por algum motivo parar na PGM, por exemplo, deveria ser informado a Dona Maria que os dados estão, como é que fala? Que estão no... Oh, meu Deus do céu. Que estão na CESAL, que estão em tal lugar e que também estão na PGM por foram compartilhados da CESAL, nesse caso específico. Então, também teria que ser informado. Ok? De maneira clara e específica. E informado o motivo disso. Ah, foi passado por uma demanda judicial que vê necessidade disso. O artigo 16 aqui, ó, transparência, garantia de ser titulares de informações claras, precisas, específicas. É isso. Ok? Tá? É uma boa prática divulgar as informações nas páginas eletrônicas dos órgãos e entidades, tá? É recomendado definir claramente as responsabilidades partes, incluindo divulgação das informações exigidas pela LGPD e estabelecer procedimentos para atender solicitações titulares, tá? Então, essas questões aí, elas precisam, seria interessante que a secretaria tivesse
sua instrução normativa relacionada a isso, tá? Por que eu falo cada secretaria? Porque como cada secretaria trata de uma questão diferente, é muito complicado você fazer uma questão em âmbito geral. Para uma secretaria, de repente, determinada limitação vai resolver, para outra não. Então, seria necessário que cada secretaria tivesse. Isso é interessante, tá? É o artigo 23, tá? Tratamento de dados pessoais deverá, de pessoa jurídica, direito público, tá? E lei-se administração pública, lei-se municípios, estados, união, autarquias e por aí vai, tá? Deverá ser realizada o atendimento da sua finalidade pública, ok? Que já conversamos algumas vezes, tá? 2, a persecução de interesses públicos. E 3, executar as competências legais ao cumprir atribuições legais, tá? E é determinado em lei, ok? Segurança, tá? Pode passar. Ah, não, faltou aqui, pessoal. Então, para o inciso 1, tá? Seja informados hipóteses em que, e o mais importante aqui, é que seu veículo fácil acesso, preferencialmente se. Então, aí volta aquela questão, mas faltou, Adriano, peraí, você está falando de compartilhamento de dados, você começa a falar de novo da transparência? O que você está falando? Não estou entendendo. Assim, o que está querendo dizer aqui é que o compartilhamento também faz parte da questão da transparência em si. Ou seja, o compartilhamento também tem que ser informado para o titular de dados, se ele solicita. Então, se ele solicitar informações diferentes aos dados deles, também tem que ser informado o compartilhamento que foi feito. Isso que ele está querendo dizer aqui. Ok? Ok, pessoal. Pessoal, intervalinho de 10 minutos. Na volta nós voltamos com segurança. Tá? Intervalinho de 10 minutinhos. 7h40 nós voltamos, tá bom? Beleza.
E aí, pessoal, todo mundo aí? Sim, sim. Opa. Positivo. Entendi, pessoal. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Isso aí. Todo mundo tá vendo? Sim, sim, ok. Então vamos lá. Tá com a boca seca aqui. Vambora. Tá? Então eu falei da transparência ali anteriormente, agora vamos falar do que? Da questão da segurança, tá? É fundamental definir precauções técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais, tá? Contra acesso não autorizado, situações de acidentes ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Nessas questões aqui, eu pergunto para vocês. Vamos lá. Eu pegar, se acontece uma situação hipotética de alguns processos administrativos, de repente vão ter que ser levados de uma secretaria para outra. Ok? Até aí tudo ok. Então foi feita essa solicitação, tá? No meio dessa solicitação, quem fez pediu que esses processos administrativos fossem encaminhados dentro de uma caixa de papelão fechado. Só falou isso. Ok? Isso para vocês é uma medida de segurança ou não? Me respondo sim ou não. Sim para medida de segurança e não para não é medida de segurança. Vê se o pessoal dá uma acordada. Manda aqui no chat, sim ou não? Não? Sim? Então, pessoal, é uma medida de segurança. Por que é uma medida de segurança? Porque a partir do momento que eu coloco as processos administrativos dentro dessa caixa de papelão, eu impeço que no percurso, seja de uma secretaria para outra, que aconteça qualquer pessoa ter acesso a qualquer informação relacionada a ele. Por exemplo, o tema e o nome do titular. Então eu impeço isso daí. Tá? Então, é uma medida de segurança. Eu posso, no momento que for solicitar esses dados, posso pedir isso? Pode. Se vocês vão aceitar, vão fazer ou não, aí é uma outra conversa, mas pode ser pedido. Ok? Então, essa medida de segurança é para evitar esses 3 pontos, tá? Acessos não autorizados, situações acidentais, e pode ser inúmeras, tá? E vício de destruição, tá? Então, justamente para evitar que essas coisas possam acontecer, tá? Então, atenção aqui, ó. As medidas adotadas devem ser adequadas a riscos para liberdades civis, tá? Da prefeitura, se não vejo um caso muito específico que eu consigo utilizar, tá? Referente a isso, tá? Direitos fundamentais dos cidadãos envolvidos e devem estar explicitados as regras que autorizam o compartilhamento de dados. Okay? Então, tudo é previsto na LGPD. Ou, se tivesse essa normativa ali, no normativo que prevê essa questão. Tenta prever isso. Então, mudo. Estão me ouvindo, pessoal?
Tá mudo. Sim, tá. Então, continuar aqui. Qualquer coisa, se estiver ouvindo, sai e volta de novo. Tá? Então, a LGPD tem essa previsão está em 2 artigos, tá? O artigo 6º e o artigo 46, tá bom? O artigo 6º, aqui diz a segurança utilizando medidas técnicas administrativas aptas para proteção civil, tá? Proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, que eu acabei de falar atrás, tá? Situações acidentais ou ilícitas de destruição, ou, por exemplo, no caso do processo administrativo, se acontecer, por exemplo, dele ir fora da caixa, acontecer dele cair para algum canto e acabar o carro passando por cima e, se possível, mais ter acesso ali, uma situação hipotética, tá? Perda, alteração ou comunicação de difusão, tá? Para tentar impedir isso, tá? Aí o artigo 46 deve adotar medidas de segurança técnicas administrativas, tá? E o parágrafo segundo ele fala o quê? Medidas que tratam o caput desse artigo, que são as medidas técnicas de proteção, tá? Deverão ser observadas desde a fase da concepção do produto, ou seja, desde o momento em que ele é feita a coleta, tá? Ou de serviço até a sua execução. Ok, essa parte? Ok, essa parte. Tá? E aí, vamos falar de requisitos para a formalização do processo e compartilhamento das pessoais, tá? E aqui, é um caso um pouco mais pontual, porque aqui são aquelas situações onde vai ser o compartilhamento com o próprio titular de dados, tá? Tá bom? No caso de um novo compartilhamento, tá? E aí que tem uma questão específica aqui que ele trata, que muitas vezes o fato de um compartilhamento anterior já ter sido realizado, esse compartilhamento anterior serve como regra para o novo compartilhamento. Tá, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que, de repente, você solicitou informações para uma secretaria. Vou pegar meu exemplo de novo, tá? O desses algo que é mais comum para mim, tá? Mais próximo a mim. Então, vamos supor que eu pedi informações de um processo referente ao fornecimento ou não de um medicamento específico, que foi determinação judicial. Ok, eu pedi essas informações para a CESAL, tá? Vamos supor que, de repente, como é que fala? O titular de dados, desses dados, ele pegue e solicite que essas informações sejam compartilhadas com ele. Ou seja, ele solicita um novo compartilhamento desses dados. Ok? Ok. As regras que eu determinei em relação ao compartilhamento, o que a CESAL determinou em relação ao compartilhamento, nesse primeiro momento onde eu fiz a solicitação, teoricamente, elas vão valer para esse novo compartilhamento também. Então, qualquer impeditivo que a CESAL apresente ali, ou qualquer impeditivo que eu apresente aqui, eles vão servir como regra para um compartilhamento quando for em relação ao titular. Isso é 100%? Não é 100%. Por que não é 100%? Porque, primeiro, que são situações extremamente distintas. Segundo, que a gente não pode limitar o conhecimento do titular de dados referente a como estão sendo utilizados seus dados. Tá? Primeiro, por esses 2 pontos. E segundo, que se de repente já houver um normativo referente àquilo, já houver um informativo referente àquilo, esse informativo deve ser seguido. Então, se um compartilhamento o primeiro ocorreu de maneira incorreta em relação ao normativo que existe, o novo compartilhamento ele deve seguir o normativo e não o compartilhamento anterior. Por isso a importância de ter um normativo. Tá? Então vamos lá. Em algumas hipóteses, o compartilhamento de dados pode vir a ser proibido dentro do poder público. Como assim? Calma lá. O documento que permitiu o compartilhamento pode ter determinado regras em relação ao compartilhamento. Isso eu acabei de falar. Tá? Então, se no meu caso específico, vamos supor, eu impedi que a CESAL tivesse acesso ao processo judicial como um todo, se futuramente a CESAL fizer uma nova solicitação de compartilhamento de dados, tá? Desse mesmo processo, a regra vai ser desse primeiro compartilhamento que foi feito. Então, se eu impus essa regra de não não apresentar o processo todo, no momento em que ele pedisse novo compartilhamento, eu vou falar, olha, no anterior eu já informei para você que não era permitido. Então agora vai seguir a regra do anterior. Ok? Ok. E como eu disse, não vai ser em todos os casos, tá? Portanto, o objeto e
base legal, usadas quando o pedido de compartilhamento foi formalizado, determinarão as regras do compartilhamento. Então, não é o simplesmente, que nem eu disse, não é simplesmente eu recusar informar, é eu recusar e justificar o porquê. E essa justificativa ela vai servir para um novo compartilhamento. Tá? Sempre quando eu falo de novo compartilhamento, vai ser sempre em relação ao mesmo objeto que foi pedido. Tá? Se for um objeto diferente, é outro compartilhamento. Ok? Eu não posso, de repente, pedir, vamos supor, para a dona Maria, por causa da dona Maria de fornecimento de medicamento, e eu informar um requisito lá que eu não vou apresentar o processo judicial como um todo, porque não teria necessidade de apresentar, e porque se eu apresentar, estaria infringindo o princípio da necessidade da LGPD, tá? E demonstrar que simplesmente a decisão judicial já demonstra tudo necessário para o cumprimento daquilo, que se trata de um cumprimento, tá? Se eu fizer isso, se eu pegar o processo do seu João, eu não vou poder falar, não, mas o processo da dona Maria eu já falei isso. Não, não. Eu vou ter que falar tudo de novo. Quando que eu não vou ter que falar tudo de novo? Quando houver um normativo específico que demonstre isso. Se houver um normativo, por exemplo, a EPGM fizer um normativo informando que nos casos específicos onde for demanda judicial para fornecimento de medicamentos, por exemplo, não será necessário encaminhamento, será permitido o encaminhamento do processo judicial como um todo, tendo em vista que apenas a decisão judicial já demonstra o necessário para o cumprimento. E tendo em vista que quem fez a análise jurídica dos pontos é a Procuradoria e não a CESAL. Nesse caso, eu simplesmente vou me valer desse senso normativo em si. Ok? Ah, mas Adriana, a CESAL está falando que está atrapalhando o cumprimento dela, precisa do processo todo. Tudo bem, precisa do processo todo. Por quê? Que informação estaria faltando para esse cumprimento? Tá, precisa informar. Se ela me informar informações plausíveis para que isso esteja realmente impedindo o cumprimento, aí ok. Agora, caso contrário, não. Tá? Vamos de exemplo? Ó, se dados pessoais são usados para pesquisas de saúde pública, tá? Lembrando, pesquisa, anonimização de dados. Não esqueçam disso, tá? A LGPD pode proibir que a entidade de pesquisa transfira esses dados para outra parte. Vamos lá? O artigo 3 da LGPD permite que os órgãos de pesquisa acessem dados pessoais para estudos de saúde pública, atenção aqui, tá? Mas apenas dentro do propósito do órgão. Então, ele permite que sejam acessadas informações estatísticas sobre saúde pública, porém apenas dentro daquele órgão. Nada além disso. Tá? Os dados devem ser mantidos em segurança, podendo ser tornados anônimos, e o órgão de pesquisa responsável pela segurança não podendo transferir esses dados para terceiros. E o órgão de pesquisa ele só vai poder pegar esses dados e utilizar única e exclusivamente para esse fim ali dentro, nada além disso. E aí, no momento que ele for publicar, tem que acontecer a anonimização. Ok? Só o que eu tô falando? Não, é GPD. Tá? E aqui, quanto que vai custar? E esse é o ponto que eu comentei no início. Aqui você vai determinar quanto que custou para fazer aquele procedimento em si. Quanto foi custar aquele compartilhamento? Ah, para fazer aquele compartilhamento, eu tive que contratar um novo servidor, e aí eu tive que pegar, comprar como é que fala? Um HD externo, e aí eu tive que trocar o computador, porque o arquivo não estava funcionando. Aí eu vou colocar lá o preço do computador, vou precisar de servidor. Não, calma, não é assim. É para efetivo cumprimento daqui. Tá? Então vamos supor que o encaminhamento de informações da Procuradoria para a CESAL, por exemplo, seja feito através de um carteiro. O custo da entrega dessa entrega, aí sim tem que ser anexado ali dentro. Ah, mas não é por negócio, pelo SEI e tal, e aí qual que é o valor que o município pagou pelo SEI? Não. Nesse caso, não. Se pelo SEI, teoricamente, é gratuito. Você não teve custo nenhum para fazer. Ok? Se não tem custo nenhum, o ideal seria não ter custo. Mas, como eu disse anteriormente, não é uma obrigação aqui, é uma recomendação. E nesse caso, não acho interessante colocar a questão de valor, porque na maioria dos casos não vai ter valor.
Vai ser sem valor na maioria dos casos, então não vejo como interessante. Agora, é uma situação, de repente, de uma licitação, que de repente teve a necessidade de ter um agente externo para uma análise técnica, qualquer outra coisa do tipo, aí você tem um custo, né? Aí seria uma outra questão. Tá bom? Se houver algum custo formalizar pedido e compartilhamento, esses custos devem estar claramente mencionados. Presta atenção. Custo para formalização. Tá? Custo para formalização. Ok. O documento deve indicar os valores a serem pagos e para quem. Tá? Se não houver custo, não informar custo. Tá? E aqui vem um ponto específico. Tá? Com a iniciativa privada. Lembra que a regra da iniciativa privada é vedado. Existem exceções. Tá? Então vamos lá. Primeiro, apenas será permitido, exceções, tá? Nas seguintes hipóteses, tá? Primeira, execução descentralizada de atividade pública, que exige transferência exclusivamente para esse fim específico e determinado. Então, nessa primeira hipótese, nos casos em que tiver descentralização de atividade pública. Uma terceirização, por exemplo, tá? Nesse caso, por exemplo, vai poder ser feito desde que, para o exercício dessa atividade realizada através de terceirização, seja necessário essas informações, esses dados. Se não for necessário, não tem porquê. Tá bom? Segundo, nos casos de dados acessíveis publicamente. E esses dados acessíveis publicamente não precisaria nem estar aqui, né? Porque qualquer pessoa tem acesso, então não é um caso específico de compartilhamento. Porém, se a iniciativa privada quiser esses dados, o município teria que fornecer, tá? Esses dados que são fornecidos publicamente, ok? E nesse caso seria um compartilhamento, nesse caso seria permitido, tá? Um exemplo eu posso dar para vocês o caso de folha de pagamento, tá? A transparência em relação aos cargos e salários. O que está lá no portal Transparência são dados públicos. Ok? Ok. Terceiro, quando houver previsão legal ou transferência for respaldada em contratos e instrumentos congêneros, tá? Previsão legal se tiver alguma lei. Se tiver algum contrato firmado ali que de repente prevê, lógico, tem que respeitar a LGPD, é nesse caso permitido. Se a transferência de dados tiver como único objetivo evitar fraudes, irregularidades ou proteger a segurança do titular, é permitido, mas não pode ser usado para outros fins. Olha só. Para impedir fraudes, irregularidades, proteger a segurança do titular. Então, o banco pode solicitar, de repente, determinados tipos de informações para isso? Pode. Pode. Tá bom? Peraí, pessoal, só um pouquinho, vou fazer a janela aqui. Voltei. Deixa eu ligar a câmera aqui. Voltamos. Hoje tá com a câmera um pouquinho ruim, que é do celular hoje, né? Pegou com pouca bateria. Vamos lá, então. Então, para evitar esse tipo de situações, é permitido o compartilhamento. Ok? Tá. Existe necessidade de formalização do procedimento. E nesse caso existe mesmo, tá? Tá falando áudio aí, pessoal? Tá normal? Tá normal, tá? Então tá bom. Vamos lá. Então, nesse caso, existe mesmo necessidade de tá falhando? Peraí. Deixa eu trocar o microfone, que às vezes é isso. Oi. Esse outro acho que vai ficar ruim. Não dá pra cá. Oi. Estão me ouvindo, pessoal? Pessoal, tem mais de alguém que tá falhando também? Tá normal.
Eu não sei se é aqui ou se é a ferramenta também. Vou seguir. Então, nesse caso específico, existe mesmo. Aí sim, tudo aquilo que eu expliquei para vocês anteriormente, aí é obrigatório. Ah, Adriano, mas não tem valor específico. Não interessa. Então, coloca lá, não tem valor. Nesse caso aqui específico. Vamos lembrar que sempre quando for com iniciativa privada, tem que seguir à risca aquelas opções lá. Se não tiver nenhuma daquelas opções, meu amigo, não é possível. E quando for iniciativa privada, tem que ser formalizado sim, tem que seguir todos os requisitos ali, sim, aquilo lá já deixa de ser algo que é recomendado para ser algo obrigatório. Ok? Ok. Então, assim, necessidade de formalização de procedimentos, caso de compartilhamento de dados com a iniciativa privada, de modo a você dar comunicação em PD. Ah, tem como comunicar em PD? Tem. Lembra que é uma exceção? Essa exceção tem que ser encaminhada. Ah, mas quando eu fizer aqui, eu mandar, que nem você falou, do PGM mandar para vocês, tem que comunicar em PD? Não, aí não. Se for iniciativa pública para privada, sim. Se for privada, não precisa. Pública não precisa. Pública e privada, precisa. Tá bom? Artigo 27. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica, direito público. A pessoa de direito privado, ó, do público para o privado, tá? Será informada a autoridade nacional e dependerá do consentimento do titular. Como assim do consentimento do titular, Adriano? O que você está falando? Você está falando, então, que eu tenho que ser informado? Sim. Como vão fazer isso? Não sei. Você tem que ser informado. Ah, então se a prefeitura passou essas informações de folha de pagamento que estão no portal de transparência, precisa me informar? Nesse caso, não, porque esse caso é dado público. Tá? Então, nesse caso, não precisa. Agora, o limite de crédito, de repente, o quanto de pensão que você ganha, que você paga, quantos empréstimos que você tem, aí não. Aí, se for passado essa informação, você tem que se informar. Meu nível de escolaridade, também. Se for passar as informações, você tem que se informar. Ok? Mas, Adriano, a iniciativa pública não tem dispensa de consentimento. Não, nesse caso específico, não interessa. Tá bom? E relatório de impacto? Que isso? Então vamos lá, relatório de impacto. Esse é um dos documentos mais importantes que a pessoa tem que ter. Tá? Iniciativa pública ou privada. É um dos documentos mais importantes. Faz um pouquinho que saiu aqui. Um dos documentos mais importantes. Porque quando a NPD bate, ela faz isso. Pá, vai complicar. E no documento faz noite por dia, não, tá? É tempo. Tá? O relatório de impacto de proteção de dados pessoais é uma ferramenta que pode vir a auxiliar na tomada de decisão, desperdício de compartilhamento. Por que ele auxilia? Porque ele vai verificar os pontos fracos, tá? Ele vai verificar os possíveis erros. E isso pode te auxiliar no momento do compartilhamento. Porque pode demonstrar para você que, de repente, o compartilhamento de determinada informação pode não ser interessante, porque pode ser prejudicial, por exemplo. E pode demonstrar também que determinada informação pode ser compartilhada de maneira tranquila. Então, ele vai ajudar muito nisso. Tá? O resultado originado dessa ferramenta pode ser determinante para os casos de permissão ou recurso de compartilhamento de dados com outros órgãos de iniciativa privada. Então, quer dizer, ele vai ajudar dentro do município também? Vai também. Mas isso daí, ela faz parte de cada secretaria que vai fazer, como é que funciona no Estado? No Estado funciona o seguinte, cada secretaria faz o seu relatório de impacto em si, faz o seu inventário de dados. E esses inventários de dados são unidos, tá? E fica um relatório de impacto só do Estado. No caso do Estado de Mato Grosso do Sul, um relatório de impacto só. Com tudo, de todas as secretarias que tem. No caso do município seria da mesma maneira. Ok? Por isso que eu falo, não é um documento feito do dia para noite. É um documento demorado.
Mas precisa ser iniciado. Precisa começar. Se não começar, não vai conseguir terminar nunca. Ah, Adriano, mas exige planejamento. Sim, exige planejamento. Mas precisa ser feito. Ok? Ok. E o que é relatório de impacto? Eu acabei de falar para vocês agora. Tá? É um documento que o responsável pelo tratamento, o responsável lê-se controlador de dados, cria para descrever como ele lida com as informações pessoais. Então, vão ter pontos fracos, pontos fortes, como é cuidado, como é a medida de segurança, que dados tem, como é armazenado, qual é o ciclo de vida. Vai ter tudo lá. No relatório. Vai ter tudo lá. Ah, Adriano, mas assim, me falaram uma vez que quem vai fazer o relatório de impacto é o encarregado de dados. Não. O relatório de impacto é um documento do controlador de dados. Isso está na LGPD, também não sou eu que estou falando. Não, o professor Adriano lá tá loucão. Tirou coisa da cabeça dele. Não, tá na LGPD. O relatório de impacto é um documento do controlador. Ah, mas o encarregado pode ajudar se quiser. Pode ajudar se quiser, mas o documento do controlador. Ah, mas quem do controlador quer fazer? Aí que está a questão. Ou vai ser criado um grupo para ser feito isso, que chama grupo multidisciplinar, né, LGPD chama assim, ou de repente a autoridade máxima vai fazer. Só que muitas vezes a autoridade máxima não vai ter tempo para fazer isso. Então vai precisar de um grupo que faça isso. Ok? Isso inclui processos que podem representar riscos, ó, verificar fragilidades, tá, para a privacidade e os direitos das pessoas. Então vai fazer o quê? A partir do momento que encerrou o inventário, que tem esse relatório de impacto pronto, o que vai fazer a partir daí? Sanar esses problemas. Ah, então um dos problemas, por exemplo, é que os processos administrativos são transportados sem nenhum cuidado, ficando visível para qualquer pessoa ler o que tá lá na capa. O que vai fazer? Depois que fizer um relatório de impacto, porque no relatório ainda tem sugestões de tentar resolver esses possíveis fragilidades, vai resolver essa fragilidade. Ou você deve falar, como que a gente vai resolver isso? Ah, vai colocar uma capa acima? Ah, vai transportar dentro de uma caixa de papelão? E aí vamos traçar maneiras de resolver esse problema. Ok? Ok. O relatório também detalha as medidas tomadas para proteger esses dados, evitando problemas e reduzindo riscos. Eu posso resolver esses problemas durante o inventário de dados, durante o relatório de impacto? Pode. Claro que pode. E aí você detalha lá. No caso dos processos administrativos, resolvemos colocar dentro de uma caixa de papelão, de modo a impedir que qualquer pessoa tivesse acesso. Lógico que isso não é a maneira mais viável, né? Existem N maneiras para fazer isso. Estou usando um exemplo que é um exemplo bem, se for para pensar, é o exemplo mais estrúxulo em relação a isso. Por que eu vou pegar? Não é mais fácil eu pegar criar uma outra capa do que pegar uma caixa de papelão, que é frágil, tá? É o exemplo mais estrúxulo que eu achei para isso. Tá? E os agentes de tratamento são responsáveis? Você fala, peraí, Adriano, calma lá. Você nem falou de agente de tratamento, agora você vem com agente de tratamento, você nem me explicou, tá na aula que vem, acho que é a aula que vem. Tá, calma lá. Vamos ver no âmbito geral aqui, tá? É importante entender as funções e responsabilidades das pessoas que lidam com os dados compartilhados, tá? E aí, por isso que é importante você saber, entender os agentes, entender quem que é o controlador, entender quem que é o operador, entender quem que é o encarregado, apesar de o encarregado não ser um agente de tratamento. Saber o que eles fazem, saber como é que funciona. Por que é importante isso? Porque quando você tiver um problema, você vai saber a quem conversar. Nas nossas aulas aqui, apesar de eu não ter entrado na parte de agentes, na parte de agentes eu acabo falando do encarregado porque está correlacionado, apesar do encarregado não ser um agente. Nessa aula, vocês vão, apesar de a gente não ter essa aula ainda, eu já comentei com vocês diversas vezes, que quem vai tratar diretamente com o titular de dados e com o NPD vai ser o encarregado de dados. Então você já sabe. Você não vai bater lá, por exemplo, quiser saber uma informação, a pessoa quiser saber como é que estão sendo tratados os dados, você vai falar para a pessoa, não, vai lá no gabinete da prefeita e fala com ela. Não! Você vai falar para ela, olha, tem uns canais de acesso aqui da prefeitura, você vai entrar em contato com o encarregado de dados lá, da secretaria específica que você quer, e ele vai te passar as informações. Ele vai te informar como é que vai ser feito, como é que vai ser feito. Ok? É isso. Tá? Por isso que é importante saber. Tá bom?
O responsável pelos dados vai ser sempre o controlador. E na aula de agente de tratamento, eu coloco o controlador, a figura do poderoso chefão. O primeiro poderoso chefão, na verdade, o melhor poderoso chefão. O primeiro, né, que seria o Don Corleone. Primeiro. Tá? E por que seria o chefão? Tá. Então ele é o responsável por tudo. Dá instruções aqui processadas, e abaixo dele vai ter o operador. Tá? O operador manda no encarregado de dados? Não. O controlador manda no encarregado de dados? Não. Estou aqui dando nada. O controlador manda no operador. Ponto. Tá bom? E é o seu dever garantir que as instruções sejam seguidas de acordo com as normas estabelecidas. Como ele tem maior poder, ele responde por mais. Ele que manda. Então, quando o problema vem, quando o problema recai sobre ele, sim. Ah, mas não foi eu, foi a funcionária lá que não fez direito. Não interessa. Você é o controlador, você é responsável, você responde. Por isso que a gente fala para tomar muito cuidado em certas situações, porque dependendo do que você fizer, se vier dar algum problema possível, quem vai responder em si... Tá cortando o áudio? Tá cortando o áudio, pessoal? Qualquer coisa, Lúcio, estiver cortando o áudio, sai e entra de novo e vê se volta. Tá? Então, por isso que se acontecer alguma coisa que você, ou alguma situação que você acabar realizando, quem vai responder em primeiro momento é o controlador do município. E a questão, o controlador de dados em relação ao município. E o controlador de dados em relação ao município é o município de Campo Grande. E aí quem responde é o município da prefeita. Em primeiro momento, é real. Olhe pro... Ah, Dani, mas foi só um e-mail. Foi só um e-mail que eu mandei com a pensão do fulano. Pois é. Tá bom? Quando os dados são compartilhados entre quem controla e quem processa, controlador e operador, é importante definir claramente as regras e condições que o operador deve seguir ao lidar com os dados pessoais. Então, no momento do compartilhamento, se caso tiver um operador também, é necessário determinar essas regras específicas para não serem erros equívocos. Por exemplo, o operador acabar compartilhando umas dados que não podem ser compartilhados ali. Okay? Mas isso a gente vai trazer mais para frente, tá? Vamos de exercício. Chuvoso, vou terminar um pouquinho mais cedo hoje. Um pouquinho, 20 minutos mais cedo. Vamos lá. Uma autoridade federal trata de dados pessoais de seus servidores, como nome, telefone, e-mail, para fins de gestão de pessoas. Eu falei isso para vocês na aula passada. Alguém lembra do que eu estava falando? O que se trata isso aqui? Lembra que eu falei que a obrigação legal tem duas possibilidades de obrigação legal? E manda aí no chat se alguém lembra. Não manda eu lembro, manda o que é. Não, manda sim. Manda para mim o que é. Lembra quais eram? Pá, acredito, vocês não estão lembrando disso. Aula passada, pessoal. Pessoal. Daqui a pouco tem atividadezinha vindo. Eu falei para vocês na aula passada que a obrigação legal sobre o desconto. Não. Eu falei para vocês na aula passada que a obrigação legal ela tinha duas maneiras de você ver ela, tá? Uma única e exclusivamente legal, tá? Única e exclusivamente relacionada a lei, relacionadas a leis e a obrigação que tem que cumprir em relação a ela. E outra relacionada à parte organizacional, que é essa parte de gestão de pessoas. Tô ficando chateado com vocês não estão lembrando das minhas aulas, tá? Então, aqui no caso, essa autarquia, ela tá falando de obrigação
legal em relação à gestão, tá? Uma entidade financeira privada solicita ao setor de recursos humanos dessa autarquia os dados de contato dos servidores para oferecer empréstimos consignados. E aí? Pode ou não pode? Manda aí no chat. Essa autarquia ela pode pegar e passar essas informações assim, por conta? Lembrando que aqui é para fazer propaganda de empréstimo. Não, não, não. Será? O pedido foi negado. Devido à incompatibilidade entre a finalidade original da coleta, ou seja, no momento em que realizou a coleta foi para o fim de organizacional da estrutura pública, tá? De organização em relação aos servidores, e aqui quer utilizar para fins financeiros, são outros, tá? Devido à compatibilidade entre a finalidade original da coleta e a proposta para compartilhamento, falta de base legal válida, que realmente nesse momento não vai ter, tá? Que permita, como consentimentos titulares, ou seja, não tem, teria que pedir novamente consentimento para poder fazer isso daqui, tá? Obrigação legal ou vínculo com políticas públicas, tá? Então, você não tem nada disso. Não. Adriano, se amanhã ou depois me ligarem me oferecendo consignado, eu não passei no meu telefone. E aí? E aí, meu amigo? Está oferecendo consignado para servidor público? De alguma maneira ele conseguiu esse contato. De alguma maneira ele conseguiu esse contato. Porque no portal do servidor não tem. De alguma maneira ele conseguiu esse contato. Se ele conseguiu um contato, a gente está falando de vazamento de dados. Porque o compartilhamento é proibido. E se houve o compartilhamento, tem o correto também. De qualquer maneira, teve uma infração. E se houve vazamento de dados em relação a isso, aí é aquela questão que a gente tinha conversado sobre XP no começo da aula. Todos os titulares atingidos têm que ser informados. E a NPD também. Então, se acontecer de ligar para você oferecendo um consignado, sabendo que você é servidor público, meu amigo, pega o nome da empresa, tá? Entre em contato da empresa para saber como eles conseguiram aquilo. Se a empresa não te responder, não resolver, não fiz nada, sim, comunica a NPD. Ok. Ah, Adriano, mas se for o município mesmo que fez. Aí, meu amigo, a gente vai ter que resolver, ver o que vai ser feito. Ok? Vamos para a revisão. Vocês assistiam Telecurso 2000? Eu assistia de vez em quando, eu acordava no meio da noite, eu assistia. É noite não, cara, quase de madrugada, né? Quase 6 horas, uma coisa assim. Aí eu acordava assim, eu tinha muito problema de sono quando eu era novo, né? Então eu pegava, às vezes eu acordava e tava passando Corujão. Vocês assistiram? Não sei nem se tem hoje em dia. Era tipo 3, 4 horas da manhã, assim, passava Corujão, que era um filme sem pé na cabeça. Eu pegava e ficava assistindo aquilo lá. Porque às vezes estava sem sono, alguma coisa assim. E aí, de vez em quando, eu acordava mais próximo, porque termina o Corujão e começava o Telecurso 2000. Então, mas de vez em quando eu acordava só na hora do telecurso. Aí eu acabava assistindo uma coisa ou outra lá e tal. Tinha umas aulas legaisinhas até. Eu acabava assistindo. Então, aí no telecurso tem um momento que ele fala, se liga aí que é a hora da revisão, né? Daí começa a fazer revisão toda a aula e tal. Então se liga aí que é a hora da revisão, tá? Então a gente falou hoje de compartilhamento de dados no setor público, tá? Então, lembrando que a gente falou hoje que o compartilhamento de dados é toda aquela transação entre de informações que vai de um lado para o outro, de uma secretaria para outra, de uma empresa para outra, entre outras coisas, tá? Então, a gente falou sobre isso hoje. A gente falou sobre a importância de formalizar esses pedidos, tá? De compartilhamento de dados. A necessidade de ter formalização deles, de saber o objetivo necessário para eles, ou seja, saber o que eles querem, ou seja, quais os dados que eles querem, por que eles querem esses dados e para que vai ser utilizado. Lembrar que sempre tem que levar em consideração, nesse caso, o princípio da finalidade, tá? A gente falou também sobre a necessidade de ter uma base legal, ou seja, um artigo de lei que a gente possa fundamentar no momento desse pedido. Lembrando que eu estou falando aqui de uma recomendação, tá, pessoal?
que a gente pode usar como base, caso queira, o artigo 7º, inciso 1 da LGPD, ou o artigo 11, inciso 2, a linha B da LGPD, que fala sobre, nesse caso, sobre dados pessoais sensíveis. Falou que, em regra, o compartilhamento de dados, ele deve, da mesma maneira, no momento da coleta, ou no momento do tratamento de dados como um todo, deve informar o prazo e a duração desse compartilhamento, tá bom? E aí tem o artigo 16 do LGPD, informando em determinados casos onde não vai ser necessário informar o período, porque vai ser durante toda a ocorrência, tá? Falou também sobre a necessidade de transparência nesses casos específicos. E aí, quando a gente fala de transparência, a gente está falando daqueles casos específicos onde o titular solicitar as informações e ele saber que foi compartilhado entre uma secretaria ou outra, entre um órgão ou outro, e por aí vai. Tá? Informou também que é preciso ter situações de segurança relacionadas a esse compartilhamento também, tá? Para evitar acessos não autorizados, situações de sinitais, entre outras situações, tá? Ou até evitar um possível vazamento de dados, tá bom? A gente falou também sobre os casos de novos compartilhamentos, que seriam aqueles casos específicos onde já ocorreu um compartilhamento de dados seguindo determinadas regras, e o novo compartilhamento em relação àqueles mesmos dados solicitados deve seguir aquelas regras lá, beleza? E aí, a gente falou também sobre o custo disso, que se por um acaso houver custo, tem que ser informado. Se não houver custo, não precisa ser informado. Lembrando, logicamente, que se for entre secretarias, ele não tem necessidade de informar o custo, tá bom? A gente aprendeu também hoje que quando se tratar com compartilhamento com a iniciativa privada, em regra vai ser proibido, porém existem exceções. E essas exceções são que quando uma empresa vai exercer alguma função pública descentralizada dentro do limite do que ela necessita para poder realizar aquele tipo de atividade. Um exemplo é a terceirização. Outro exemplo a gente poderia usar, por exemplo, as concessionárias também, tá? Então, no caso, se ela for exercer alguma atividade que seria pública ali, ela pode ter acesso às informações dentro do limite necessário para poder executar o serviço, tá bom? Nos casos onde os dados forem públicos, tá? Nos casos onde tiver uma previsão legal, ou contrato determinando isso, lembrando que o contrato tem que seguir os ditames da LGPD, tá? E para evitar uma maneira de evitar fraudes ou evitar irregularidades que possam acontecer, tá bom? E aí, lembrando que nesse caso, quando for iniciativa pública privada, deve ser formalizado. Deve ser formalizado, não esqueçam disso, tá? A gente falou um pouquinho hoje sobre o relatório de impacto, tá? A gente vai entrar nesse assunto mais à frente novamente, tá? Então, falou que o relatório de impacto é um documento de extrema importância que pode e vai auxiliar no momento do compartilhamento, evitando desculpa, pessoal, evitando que ocorram compartilhamentos desnecessários ou que possam vir a ser prejudiciais. Falou um pouquinho também sobre o que é o relatório de impacto, tá bom? Pessoal, a gente falou também sobre a importância dos agentes de tratamento nesse momento e sobre a responsabilização deles em relação a isso. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Marcelo, a presença hoje não vai ter, tá? Não, Brito, hoje não, por conta da chuva, tá? Então tem pessoal que às vezes não conseguiu vir, não conseguiu ter na aula por conta da chuva, ou que tá sem luz e tal. Então, por conta disso, hoje não vai ter presença, tá? Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Estou aqui para isso. Vou ficar mais uns 10 minutinhos aqui, tá? Se não tiver, boa noite a todos, bom descanso. E sextou, né? Porque amanhã já é sexta. Quando eu falo boa noite, quando falou do curso, pensei em fazer sexta-feira. Falei, cara, não vou ficar segurando ninguém sexta-feira à noite, né? O trabalho chegar para descansar, né? Pelo amor de Deus. Aí, possivelmente ia ter pessoal na aula de terça, né? Porque a primeira data ficou terça mesmo. Mas na de sexta provavelmente não ia ter muita gente, né? Também. Também é sacanagem segurar sexta-feira à noite até 8h30.